Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos continuando o nosso assunto de geografia do Brasil. E aí nós iremos falar sobre o processo de formação e depois de regionalização do nosso território. Para quem foi meu aluno, nós até começamos a falar um pouco sobre esse assunto, né, sobre o processo de ocupação. Mas agora nós iremos aprofundar o assunto. Nessa primeira aula, vamos falar sobre aspectos um pouco mais gerais da nossa formação. E nas próximas aulas, eu irei trabalhar com vocês a questão eh, das atividades econômicas que influenciaram mais diretamente nessa formação do nosso território. A segunda aula também foi baixada da internet, a segunda aula que vocês vão assistir hoje, e dá uma noção do início da divisão, da regionalização do nosso território. O processo de ocupação, de nossa formação do nosso território começou antes eh, da chegada dos portugueses efetivamente. Em 1994, 1494, perdão, foi estabelecida o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dizia que as terras seriam divididas entre Portugal e Espanha, tá? E todas as terras que estivessem a leste, ou seja, à direita dessa linha imaginária que eles traçaram no mundo, seria pertencente a Portugal. E tudo que estivesse à esquerda dessa linha, o restante do mundo, seria pertencente à Espanha, tá? E aí nós vamos, Portugal passou a ter direito, digamos assim, de ocupar nosso território, porque essa linha passava bem no meio do nosso território. E tudo que estava à direita dessa linha pertencia a Portugal. Então, se você imaginar hoje, teoricamente, metade do território seria do que estava estabelecido na época, né? Seria de Portugal, e a outra metade do que é hoje nosso território, mais ou menos, seria da Espanha, né? A gente vai ver por que isso aconteceu. E a primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, porque era por onde eles chegavam, né? E aí a gente vai só dar uma pincelada sobre a questão da plantação da cana-de-açúcar, né? Porque foi importante no processo de nossa ocupação. Repito, nós iremos é, aprofundar isso mais na frente, né? E nesse início de formação também houve um processo de organização em busca de mão de obras, metais preciosos e mão de obra escrava, né? Nós iremos ver com mais calma mais à frente. Opa, tá. O mapa do Brasil segundo o Tratado de Tordesilhas, ou seja, se nós fôssemos seguir a divisão do Brasil da maneira como estava prevista no Tratado de Tordesilhas, essas terras à direita dessa linha aí pertenciam a Portugal. O restante do Brasil, percebam, seria da Espanha. Só que à medida que houve essas expedições de exploração do nosso território, os portugueses, sem querer, não foi algo intencional, as pessoas invadiram o lado esquerdo, ou seja, invadiram o lado que seria espanhol. E aí nessas linhas que nós estamos vendo aí, nós vamos ver mais adiante, nós são as capitanias hereditárias, né? O governo português, para começar o processo de ocupação, de organização e de exploração da terra e proteger a terra, dividiu até o Brasil em capitanias hereditárias. Opa, tá? E as capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534, ou seja, cerca de 34 anos depois que eles chegaram, que eles resolveram criar as capitanias hereditárias, visando proteger o nosso território de possíveis invasões, né? Essas poderiam passar de pais para filhos, por isso que são chamadas de hereditárias. As capitanias são cada faixa daquelas que eu mostrei para vocês anteriormente, e elas eram hereditárias porque passava de pai para filho. Então foi a primeira maneira de organização, de divisão do nosso território, foi através das capitanias hereditárias. E a gente vai ver depois que poucas deram certo,
por uma série de motivos, dificuldade de comunicação, dificuldade de apoio da coroa portuguesa, porque eles não tinham uma estrutura econômica muito bem organizada, então poucas capitanias hereditárias deram certo. Por isso, por essas dificuldades, houve uma falta de interesse dos próprios responsáveis pelas capitanias hereditárias, e aí muitas delas fracassaram. E aí, mais uma vez, as capitanias hereditárias, durante os 1534 até 1536, né? Perceba que nós temos a de São Vicente, lá embaixo, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente I, Espírito Santo, Porto Seguro, não consigo ler direito, a Bahia, né? Pernambuco, Itamaracá. Aí lá em cima nós temos uma faixa que hoje corresponde a Maranhão, Piauí e Ceará. Não era dessa forma antes, tá? Então, essa foi a primeira divisão política, digamos assim, administrativa do nosso território, tá? As capitanias hereditárias. E aí nós iremos começar a falar um pouco do processo de expansão do nosso território inicialmente, tá? As entradas e bandeiras foram expedições que foram elaboradas no século XVI e XVII. E eles tinham dois objetivos, perdão, metais preciosos e caças aos indígenas. Faltou o izinho aí, principalmente. Lógico que eles também queriam conhecer novos territórios, também queriam conhecer, ter um domínio maior do nosso território, mas o objetivo principal era a busca de metais preciosos, que era um objetivo dos portugueses desde o início da sua chegada no Brasil. E eles não tinham encontrado ainda metais preciosos. E foram essas entradas, ou bandeiradas, ou bandeiras, ou bandeiradas, que foram extremamente importantes, porque foram elas que encontraram, inicialmente na região que atualmente é Minas Gerais, Mato Grosso, ouro. Ou seja, esses desbravadores foram os responsáveis pelo encontrar uma grande riqueza mineral de ouro e prata em nosso território. Tá? E aí nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Essa região à direita, nessa região mais laranja, né? São terras pertencentes a Portugal. E percebam que nessas linhas vermelhas, né? Nesses traços vermelhos, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Aqui, deixa eu ver. Não deu certo. Daqui. Tá aqui, ó. Esses traços vermelhos aqui, ó, mostram, é, desisto, mostram o percurso que as bandeiradas fizeram. Ou seja, eles ultrapassaram as linhas, a linha do Tratado de Tordesilhas, perdão, e eles romperam o acordo de maneira não consciente, né? Eles não tinham essa consciência, mas essas linhas, especialmente a vermelha, que são de caça aos índios, né? E essas verdes, que foi de minerais, busca de minerais, ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas. Isso teve como consequência principal a questão da expansão do nosso território, ok? E aí, nas próximas aulas, nós iremos trabalhar sobre as atividades econômicas, né, na nossa formação territorial. Nós iremos ver cada uma, como elas foram importantes nesse processo de formação. Até a próxima.